Amado e Mestre Jesus, é com muita alegria que aqui nos encontramos, Senhor, buscando no estudo do vosso Evangelho, identificar valores, caminhos que possam nos favorecer em nossa trilha, em nossa caminhada. Agradecemos o concurso amigo dos benfeitores espirituais, que sabemos aqui nos auxiliam, e na verdade não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Possamos ser felizes retendo aquilo que nos estiver reservado essa manhã, guardando conosco aquela disposição sincera de vivermos as consequências morais desse aprendizado, nas questões mais comuns da nossa vida, realizando assim a nossa necessária e urgente transformação moral. Aproveitamos para pedir pelos corações que sofrem, desejando, Senhor, que a paz esteja em nosso ambiente, acima de tudo, em nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Vocês? Ótimo. Como é que você chama? Eu? Rosângela. Seja bem-vinda, viu, Rosângela? Você já tem conhecimento espírita? Tem. A gente costuma fazer sempre a mesma coisa, sabe? Já que você tem, podia trocar comigo. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo aqui um estudo dessa obra Justiça Divina, essa minha é mais antiga um pouquinho, mas só a capa que é diferente, claro. E essa obra, ela trabalha a quarta obra da codificação espírita, o livro O Céu e o Inferno, tá? E nós estamos dando sequência hoje nesse capítulo intitulado Pessoalmente. Lembrando que é um estudo participativo, que fique bastante à vontade, tá? Para considerar, participar, interagir. Bom, nós vamos hoje conversar um pouquinho acerca de leis. Não vamos falar das leis humanas, né? Imperfeitas, porque foram ditadas por homens como nós, igualmente imperfeitos. Hoje nós vamos tratar mais decisivamente da lei divina, que é perfeita e imutável como o próprio Criador. Essa lei que rege, a lei divina, que rege não só a vida física, a experiência humana, mas que se desdobra para lá dessa experiência, ou seja, também na realidade espiritual. Então é a mesma lei que rege a vida física, é aquela que rege igualmente a realidade espiritual. Allan Kardec, naturalmente, se preocupou com esse tema. E na questão 613 de O Livro dos Espíritos, 613 ou 614, melhor dizendo, vai questionar os benfeitores da humanidade, os espíritos superiores, que se deve entender por lei natural. Está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, não é? Então Kardec também se interessou por esse tema. Então quando ele pergunta o que se deve entender por lei natural, responderam os benfeitores da humanidade. A lei natural é a lei de Deus. Olha que importante. A única verdadeira para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Importante nós pensarmos nisso, né? Questão tantas vezes trazida aqui, mas a gente lembrar, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Todos nós buscamos a felicidade. E aí é o imperativo de conhecermos, aprofundarmos essas leis, não é? A página de hoje vai nos suscitar um pouquinho, um ângulozinho também dentro dessa lei divina. Eu acredito, se não todos, quase todos nós, conhecemos das Escrituras Sagradas a parábola do filho pródigo, não é verdade? Tantas vezes trabalhadas nos estudos. Está lá no capítulo 15 de Lucas, dos versículos 11 a 32. Nós vamos fazer referência a ela, não vamos lê-la no todo, nem ditá-la no todo, mas pegar só alguns pontos superficialmente para fazer nossas reflexões. Registra o evangelista Lucas, nesse capítulo 15, logo no iniciozinho, as palavras de Jesus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo dele disse ao pai, Pai,
dá-me o que me pertence, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai dividiu com eles a fazenda. Registra ainda o evangelista que, passado algum tempo, aquele jovem, reunindo tudo, partiu para uma terra distante, não é assim? E o que aconteceu? Oi? Perdeu tudo, não é? Gastou de forma irresponsável tudo o que tinha. Não é assim? É interessante nós pensarmos nessa passagem. Na sequência ainda vai dizer que naquelas terras teve uma grande fome e ele começou a padecer dificuldades. Não é? A gente fica se perguntando, né? Talvez até a cada um de nós, quem somos nós, se não esse filho pródigo da parábola do Cristo? Quando estávamos ainda na realidade espiritual, fazendo uma programação reencarnatória, não arregimentamos também, entre aspas, a metade da nossa fazenda? O que isso pode representar? Assistência espiritual sempre presente, inclusive que nos auxiliaram nessa programação reencarnatória, que hoje nós estamos desfrutando. Mas recebemos também a oportunidade de uma família, né? Um casal que nos acolhe na condição de pais. Recebemos, nesse passeio, nessa viagem, os patrimônios do tempo, coisa que nem sempre refletimos. Tivemos a oportunidade não só da educação familiar, mas também a nossa formação acadêmica. Tivemos acesso à escola. Tivemos oportunidade no campo religioso, uma orientação religiosa, qualquer que seja, todas elas de subido valor. Recebemos uma série de valores, de tesouros, que nem sempre avaliamos. De alguma forma, a gente se pergunta, e o que fizemos com todo esse patrimônio ou metade dessa fazenda, nos ajustando à parábola do filho pródigo? Muitas vezes, né, não sempre, também gastamos dissolutamente, como define o Evangelho, não é? Perdendo muitas das nossas oportunidades. Não é assim? É interessante refletir. Perguntei aqui a respeito da parábola do filho pródigo e vou fazer uma nova pergunta. Quem aqui no salão já leu o livro Nosso Lar? Pode levantar a mão, por favor. Muita gente, né? Quem não leu, não perca. Né? A série André Luiz, muitas vezes, né? A Vida no Mundo Espiritual, hoje mais atualizada, é uma série trazida por um espírito que foi um médico na vida física, talvez mais do que isso, talvez até um fisiologista, e ele traz as suas experiências na realidade espiritual desde os momentos primeiros, quando deixou o corpo físico, através da morte, a chamada desencarnação. Tá? São obras de subido valor e do maior interesse para cada um de nós. Mas quem leu essa obra vai concordar conosco que ela pode ser muito bem encarada como a própria parábola do filho pródigo, concordam? Quem recorda a obra vai lembrar, a história de André Luiz é muito parecida com aquela sugerida na parábola do Cristo, o filho pródigo. Não é? Também saiu da realidade espiritual, antes da sua última existência física, com propostas belíssimas. Mereceu assistência de amigos e benfeitores na sua programação reencarnatória. Quem lê a obra vai lembrar que ele teve pais generosos, ele mesmo é que vai dizer. Pais generosos que favoreceram que ele tivesse toda uma formação acadêmica. Ele se tornou médico com muita facilidade, ele também é que vai dizer. Recebeu, como todos nós, os patrimônios do tempo. Uma família, ele teve filhos, não é assim? E talvez um dos grandes, vamos dizer assim, prêmios para a experiência física ou concessões, que é um templo, que é o nosso corpo físico. Não é? Então ele veio com todas as possibilidades, assim como nós, como qualquer de nós,
para realizarmos aquilo que viemos aqui fazer, buscar a nossa redenção e a nossa melhoria espiritual. Crescermos em termos espirituais, evoluirmos. Mas, a exemplo que falamos, talvez em relação a nós, André Luiz não aproveitou mais decisivamente a sua experiência, não é? E sabemos que ele veio ao desenlace e não encontrou o chamado céu, concorda? Passou um período difícil, longo, na realidade espiritual, né? De alguma forma se refazendo nesse processo. Deixa eu pegar só um trechinho aqui, que está lá no próprio livro Nosso Lar. Esse episódio ali é quando André Luiz ele já tinha desencarnado, passou por um período longo em situações complexas, ele já tinha sido acolhido na cidade espiritual de Nosso Lar. E ele foi recebido não só por Clarencio, mas também para um médico espiritual, o Henrique de Luna. Acho que vocês vão lembrar quem leu a obra, não é isso? E ele começa a examinar o André Luiz e chega a dizer para ele, uma pena que você tenha vindo pelo autoextermínio, pelo suicídio. Ele, não, lutei, ele ficou meio indignado, né? Lutei com todas as forças lá no hospital, queria muito viver e tal. E ele falou, não, o corpo espiritual dá para fazer a leitura de toda a sua experiência. E aí foi mostrando, né, as dificuldades que ele tinha. Foi nesse meio que o amigo espiritual, Henrique de Luna, vai clarear para ele, olha, os órgãos do corpo somático, o que é corpo somático, gente? O corpo físico, né? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Ó a metade da fazenda aqui, ó. Né? Iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas que não se consumou. Não é? Deve ser muito triste, né, a gente chegar na realidade e constatar a perda da oportunidade, ou pelo menos boa parte dela. Não é assim? A página de hoje, de alguma forma, ela é no capítulo da advertência, tá? Mas não quer dizer que a gente não pode tirar dela reflexões muito felizes. E a gente fica perguntando, quem recorda? Porque André Luiz, quando veio, né, o desenlace, ele não chegou direto, né, na assistência da cidade Nosso Lar. Quanto tempo que ele ficou nas regiões densas do mundo espiritual? Quem lembra? 8 anos. É pouco ou é muito? É pouco? Eu vi alguém falando pouco, gente falando muito. E faz sentido essa diferença de concepções, porque isso é muito relativo. Relativo ao quê? Vamos lá, as leis. Esse texto está lá no livro Céu e Inferno, quarta obra da Codificação Espírita, no capítulo 7, no item 13, que vai tratar, aliás, o capítulo 7 vai tratar do Código Penal da Vida Futura. Nós estamos aqui focalizando 3 parágrafos, são 3 telas dessa, a respeito do item 13, essa é a primeira. Então, registra Kardec. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então a gente perguntou, 8 anos para André é pouco ou é muito? Não é? Então, Kardec nos clareia. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo, né, por fim dos sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Né? É tão interessante a gente começar a compreender as leis divinas nesses aspectos. Como efetivamente a lei é perfeita, não podia ser diferente, emana de um ser perfeito que é o próprio Criador. Então não existe capricho na lei divina, sofre danado, não é isso. A proposta de toda a lei divina é sempre no sentido reeducativo, de volta ao bem.
E isso é interessante a gente não perder de vista. Pois não? Então, para cada um de nós é pouco, é muito, é individual. Sim, não é? Para mim pode ser pouco, igual eu respondi, é pouco. Então, para mim é pouco, porque eu acho que meu espírito tem que ser pouco, tem que ser mais tempo. Para mim subir um degrau a mais, entendeu? Mas, na verdade, nós não precisamos esperar a vida dessa forma, não. Mas tem gente que pode achar que é muito. É. Mas aqui ele não está falando de grau evolutivo. Ali, a princípio, não. Ah, é? Então eu pedi. Porque se você pensar bem, o que é esperado de um espírito lá na retaguarda da evolução, vamos dizer, né, vou pensar lá nos povos originários, né, os primeiros que nasceram. O que é pedido daquele espírito em função dos seus níveis de consciência é proporcional à consciência que ele traz. Então, às vezes, aquilo que para nós, na atualidade, é uma ação complexa, negativa, para ele pode estar tudo certo. E ele chega tranquilo na realidade espiritual. Talvez nem passe pelas regiões umbralinas. Tá? Então, não guarda ali, no que está sendo trazido, um paralelo, né, no que diz respeito à posição espiritual. Não. Dentro de cada posição espiritual, é preciso saber o que estamos fazendo. Tá? Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Importante pensar. Tá? No parágrafo seguinte desse mesmo item 13, registra Kardec ainda, o próprio livro Céu e Inferno. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Olha que importante, né? Está dizendo, o espírito, ele é o responsável pela sua sorte ou pelo seu destino. Nós somos os artífices do nosso destino. Podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia, né? A obstinação no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Nós somos o árbitro da nossa própria sorte. Podemos prolongar os nossos sofrimentos ou simplificá-los e até ficar livres deles. Gente, isso é maravilhoso. Está em nossas mãos fazer isso. Não está dependendo de ninguém. Da minha esposa, não está dependendo do meu pai, do chefe de ninguém. Isso está em nossas mãos. Na hora que nós quisermos modificar o nosso destino, é só querer. É lógico que o querer define fazer, né? É nesse sentido. Então está em nossas mãos modificar a nossa estrada, né? Não está na dependência de ninguém. E ele complementa, uma condenação por tempo pré-determinado teria duplo inconveniente. De continuar o martírio de um espírito renegado ou arrependido, né, já modificado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Na esfera física, nós temos essa dificuldade, né? Para nós é difícil administrar isso. Né? Um juiz, por exemplo, lá no campo da justiça, não fala, leva ele para o cárcere, depois nós vamos ver como é que ele fica para ver o... Não, ele já define, né, o tempo de cativeiro que aquele coração vai ser levado. É lógico que até na lei divina tem os chamados sursis, não sei nem se é assim que fala. Né? Se o companheiro lá, detido, tiver um bom comportamento, é simplificado, né? O tempo de prisão, não é assim? Já mostra, sinaliza a extensão da misericórdia divina, que é bem mais ampla do que essa misericórdia. Mas você pensa bem, o espírito está aqui na vida humana, comete uma falha, é pego pela justiça, é condenado a 20 anos de detenção. Isso é muito delicado, porque pode chegar ao final dos 20 anos e, sob a ótica superior, identificar, mas o comportamento dele podia ter sido liberado muito mais cedo, que ele já teria, de alguma sorte, retornado ao bem, como vimos ali na tela anterior. Né? Como pode ter também um segundo equívoco. Ele venceu os 20 anos e continua lá com a mesma disposição de dificuldade, libertado antes da hora. Não é? Então é isso que Kardec está mostrando para nós. Na lei divina, que é perfeita, né,
É assim que funciona. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos, suavizá-los ou anulá-los. Tranquilo isso? Uma última tela que ele traz. Fechando aí o item 3 desse capítulo 7. Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Vamos, esse finalzinho aqui pode criar um pouquinho de dificuldade interpretativa, né? O que ele está dizendo? Deus que é justo só pune o mal enquanto ele existe. Não existe mais o mal, terminou o processo do sofrimento. O mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, o que ele está dizendo? Por que nós sofremos as mais das vezes? Por causa das nossas dificuldades de natureza moral. Né? As nossas imperfeições morais são a origem, a gênese dos nossos sofrimentos. Quanto mais você trabalha as suas imperfeições, vence essas imperfeições, menos mal moral, menos sofrimento. Não é isso? É isso que ele está dizendo na sequência. Fará fará o sofrimento durar enquanto permanecer o mal moral, enquanto substituir aquele. Ou esses sofrimentos diminuirão de intensidade à medida que ele decresça o seu mal moral. Né? Então, o nosso esforço é de modificação e melhoria. Porque é nisso que está a gênese, né? A raiz dos nossos sofrimentos. É nisso que está a raiz das nossas dificuldades. Por isso o imperativo que é trazido na doutrina, né? A necessidade da reforma íntima. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Né? Deve ser, vamos dizer assim, o foco da nossa atual experiência. O foco. Tá? Bem verdade que a gente não realiza isso sem relação com o outro. É nesse exercício com o outro que a gente trabalha as nossas imperfeições. Tranquilo? Alguma coisa não ficou entendido? Muito bem. Quando André Luiz, né, buscou a sua experiência e tudo mais, veio a desencarnar, ele chega na realidade espiritual. Não é isso? Encontrou o céu? Não. Caiu no inferno? Também não. É uma questão de palavras, gente. A gente precisa entender muito isso, né? Céu, na verdade, a significação das coisas positivas, boas, estado de alma. E inferno também é. Se você pegar o inferno do latim, é lugar abaixo. Lugar abaixo. Né? Foi? Ele foi para as regiões umbralinas, ou umbral. E o próprio André Luiz quer saber o que é aquilo. Né? Interessante que no diálogo com o mentor, ele falou, mas o que é umbral? E a resposta do mentor foi interessante. Falou, rapaz, você esteve lá tanto tempo, não sabe o que é? Não é? Você esteve lá tanto tempo, não sabe o que é? Mas ele vai definir para a gente. Né? Continuou ele, solícito. Começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Né? Tem outras finalidades o umbral, tá? Essa região. Percebe que ele fala que o umbral começa na crosta terrestre, né? E se você pensar, se você for na direção do infinito, pelo menos didaticamente, a gente vai ver que esse umbral, ele se, vamos dizer assim, ele se torna mais suave. Não é? Muitos de nós, como espíritas, principalmente no início, quando a gente começa a ler, fala, nossa, eu queria muito ir para nosso lar. Eu quero mesmo. Gostaria muito de ir para nosso lar. Porque você vê que tudo lá é feito para o ser. Lá tem governadoria, tem tudo isso que a gente tem notícia, mas é toda voltada para o crescimento do ser. É emocionante quando você lê pela primeira vez e fala, gente, a misericórdia divina é infinita, realmente é. Não é? Tem uma vontade de...
Mas a gente esquece que, na verdade, a cidade nosso lar está numa região umbralina. Ainda é umbral. A gente fala, não quero ir para um umbral, não quero ir para um umbral. Mas está doido para ir para o nosso lar. Viu a incoerência? É umbral ainda. Oi? A gente já está no umbral. Se você pensar bem... Não, mas aqui, se você pensar, a vida física, ela ressente muito. A interação entre esses planos é intensa. Não é um lugar à parte, distante, não é? Não é? Então, a interação desse mundo espiritual com a vida física é muito intensa. Por isso que nós, no mundo em que vivemos, de alguma forma, estamos envolvidos nessas faixas. Né? Tudo é uma questão de sintonia, se você pensar bem. Mas a vida física, ela tem muitos desafios. Tem os seus desafios. Né? Exatamente. Né? Interessante que você falou, depende do estado vibratório do coração. E quando a gente pensa lá na parábola do filho pródigo, né? Se a gente pensar trazendo para a nossa realidade, é mais ou menos assim. Deixamos a realidade espiritual, a exemplo do filho que se afasta do pai e foi para uma terra distante, não é isso? E nós deixamos a realidade espiritual e fomos para uma terra com letra maiúscula, vibracionalmente distante. Ou vibratoriamente distante. Entenderam o conceito? Não é? Porque estamos abafados num corpo muito grosseiro, as nossas percepções são reduzidas muito. Já falamos esse dado que é trazido por alguns conhecidos, né? Aproximadamente 70% das nossas possibilidades são perdidas, abafadas, quando estamos num corpo físico. Então, a Terra é vibratoriamente distante dessa realidade espiritual. Embora esteja aí se relacionando de tão perto. Não é? Interessante pensar. Então, esse é o umbral, não é isso? É uma faixa vibratória. Permanecemos neles ou não, a depender do que está sendo colocado aqui. Ó. Quantos estão lá? Quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados? Né? O que é dever sagrado? Oi? Sabe o que é, mas não sabe explicar. O que é dever sagrado? Fazer o que Jesus nos ensinou? Interessante que no Evangelho do Cristo tem uma passagem assim. Não vos canseis de fazer bem. É interessante essa passagem. Você vê uma passagem do Evangelho, às vezes dá pontos para a gente refletir. Boa pergunta. Está perguntando assim, mas na passagem não é, não vos cansei de fazer o bem? Não, está aí o detalhe. Ele fala, não vos canseis de fazer bem. Fazer o bem é fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Fazer o bem. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer o bem. Ah, eu faço campanha do quilo. Eu faço, não é isso? Nosso meio é muito comum. Não é isso? É o quê? Agora, fazer bem não é o quê? É como. Perceberam? Não entendi. Fazer bem é dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Falou no quê? Não. Fazer bem é a todo momento. O dia que nós entendemos, esse problema do o quê é o que fez a gente fazer caridade de hora marcada. Ah, não, amanhã eu tenho uma tarefa de caridade, é de 8 às 9. Não é? A gente fazia caridade de hora marcada. Não é engraçado? É o quê? Mas quando você pega a mensagem do Evangelho e fala é o como, nós vamos perceber que não existe tarefa menos importante que a outra. Todas elas são sagradas. Todas elas são sagradas. Gente, isso abre para a gente um campo de reflexão muito importante, muito importante. A gente acha que fazer o bem, ou melhor, fazer bem, está à frente, de uma atividade de natureza religiosa ou espírita. A gente tem que ser um missionário dessa ou daquela área. Nós temos que ser um Gandhi, o defensor da pacificação na Índia. Não é isso que ele está dizendo. Fazer bem é para circunstâncias comuns do nosso dia a dia.
No domingo, às vezes é colocado para a gente, hoje o almoço é com você. Faça aquilo com alegria. Faça aquilo com disposição. Mas em pleno domingo, mas pelo amor de Deus. Nem estamos dando alimento, estamos dando veneno para o outro. Né? Então, é fazer as pequenas coisas. É por isso que a gente não pode medir as pessoas. A gente fica olhando se as pessoas têm tarefas como a gente tem. Deixa eu ver se ele faz tarefas. A gente acha que isso é processo que é evolutivo, necessariamente. Não. Pois não. Rodou um videozinho aí na internet de um rapaz que limpa as vidraças de um prédio. Não sei se você conseguiu ver. Não vi, não. E aí está escrito assim, eu não ganho para fazer isso, mas posso fazer melhor do que isso. Ele está limpando a vidraça toda, naquele cinto de segurança, na área externa, no pé de Sim. Quando aparece uma criança sem cabelo, né, tratamento de câncer, Ah, sim, era no hospital. ele para um minutinho para fazer a espuma da vidraça e fotografa e mostra que o menino tem espuma, virou um chapéu. Aí ele continua, aquela criança chama mais 2, mais 3, mais 4, e para cada uma, ele desenha com a espuma um laço de fita, um bigode, e no final está todo mundo sorrindo muito, e ele continua o trabalho. Ele não ganha para brincar com aquelas crianças, para parar o serviço dele, mas ele pode fazer muito melhor do que aquilo a cada dia. É maravilhoso. São recados tão simples do dia a dia. Né? Pois não? Isso é fazer bem. Isso é fazer bem. Né? Então é muito importante a gente não perder isso de vista. Né? Não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. É das coisas comuns do nosso dia a dia. É na relação com o outro, é dentro de casa, é na vida social, é no campo profissional. Fazer bem. É interessante a gente fazer reflexões em torno da experiência pessoal. Eu sei que não é nesse sentido de confete, jamais. Mas é interessante pensar nisso porque eu acho que ele é ilustrativo. A gente tem algum tempo de doutrina, né? Fazíamos aquela tarefa, isso, aquilo e tal. E uma pessoa, que é assim, uma pessoa mais balizada, um dia falou assim, Éder, você brilhou. Mas é interessante que ele não falou nada das nossas tarefas. Ele falou assim, lá no seu campo profissional, quando aconteceu isso. Percebe? A gente acha que brilhar tem que ser só no terreno religioso, à frente da doutrina espírita, nas tarefas. Tudo isso tem seu valor. Mas é preciso que a gente amplie isso para as questões comuns do dia a dia. Disso que não é confete, porque foi a única vez que eu consegui dar uma brilhadinha, tá, gente? Por isso que eu posso falar isso tranquilamente. O resto tudo, deixa para lá. Então, ele falou disso, e conceituou uma região, por que não dizer, do mundo espiritual, a região umbralina. Só que André Luiz continua no diálogo, com os benfeitores, e em meio às tarefas, de repente alguém fala de trevas. Ele falou, mas espera aí, eu já ouvi falar das regiões umbralinas, eu achei que isso que simplificava nisso. Mas e as trevas? Tem uma região de trevas? Tem? É diferente da umbral? Olha lá, o mentor conversando com ele. Você situou como região de existência além da morte do corpo apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Não é umbral? Começa na crosta da Terra. Então você situou como região de existência além da morte do corpo apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Interessante? Ele está dizendo, umbral da crosta para cima, regiões de treva, da crosta para baixo. Então tem vida? Tem vida. Não é? Me lembro do Chico, certa feita, um registro que ele traz, de madrugada andando, salvo engano, na Avenida Afonso Pena. Esse registro é trazido pelo Wagner, salvo engano. E ele fala que era madrugada, os primeiros raios do sol, ele viu os espíritos como que se afundando, no solo, como se desaparecendo, porque começavam a vir os raios solares. Ainda não davam conta daquela luminosidade. Nós ainda não sabemos o que são os benefícios de um sol. Vale pensar. Então tem regiões mais densas, não é isso?
Existe a expressão do umbral, mas existe também regiões mais densas. Tá? Interessante pensar. Isso aqui a gente aprende na escola, não é assim? É uma representação da nossa Terra. Segundo os cientistas, e aí a gente tem que falar com toda clareza, né? São propostas que eles defendem. Eles não têm, vamos dizer, como comprovar isso ainda, tá? Porque eles estão falando da Terra no seu sentido interno. Pus uma colinha aqui, ó. Segundo alguns, já começam aí as divergências, né? A diferença lá da parte nuclear da Terra até a crosta é de 6.400 quilômetros. Então, o raio dessa esfera que é a Terra teria 6.400 quilômetros. Esses dados vão variar muito, tá? Mas vamos dizer 6.400 quilômetros. O que o homem já conseguiu ir na direção disso, perfurando, tá, gente? Acho que tem gente que já conseguiu ir mais para dentro um pouquinho. Mas perfurando ali na Terra mesmo, quem conseguiu isso foram a União Soviética. Quando era a União Soviética, disputando lá com os Estados Unidos, um conseguiu 10 quilômetros para baixo, o outro conseguiu 12. Então, a gente vê que a gente não sabe muita coisa. São 6.400 quilômetros, né, do solo até o núcleo. O máximo que já foi perfurado, 12, 13 quilômetros nessa faixa. Então, dá-se para fazer muita coisa em termos de probabilidade? Dá, mas nem sempre é tão exato como se pensa. Tá? Isso é importante a gente dizer. Então, abaixo da crosta, tem uma casquinha, né? A gente pode pensar numa maçã, não é assim? A crosta terrestre seria a casquinha da maçã. É fininha mesmo. Tá? Nós estamos numa capinha. Para dentro tem ali, né? É o chamado de manto. Depois tem o núcleo, que é dividido em núcleo externo e o núcleo interno. Para os cientistas, isso aqui é pastoso e faz muito sentido, porque quando você tem uma erupção vulcânica, a lava escorre e ela é pastosa, né? Muito calor faz todo sentido, porque é o calor interno da Terra. Por que a crosta é solidificada? O contato com o frio dos espaços, não é isso? Então, aqui dentro é quente, por isso que eles falam, o inferno é quentinho. Acho que é daí que eles tiraram, né? Faz sentido. E é interessante pensar que eles definem o núcleo externo como sendo líquido. Mas dizem que o núcleo interno mesmo, aquela região mais nuclear do orbe, ela é sólida. Interessante, né? Por quê? Guarda relação, eu não sei se vocês estão entendendo a relação, porque nós estamos explorando, na verdade, o que foi falado aqui no final, que nós achamos significativo. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Como é que se dá no corpo material? Quanto mais pesado, mais vinculados ao solo terrestre. Não é isso? Então ele está falando, os mesmos princípios se aplicam ao corpo espiritual. Então, para o espírito, mesmo desencarnado, existem princípios de gravitação predominando. Não é? Então, quando Jesus fala, brilha a vossa luz, talvez esteja referindo a essa nossa capacidade de vibrar no campo íntimo, e isso reflete no nosso corpo espiritual e, por consequência, no ambiente espiritual a que nos ajustamos. Está claro isso? Alguma dúvida? Para quem não ficou claro? Quer que repita? Está tranquilo, né? Então tá bom. Então, além disso, existem princípios de gravitação para o espírito. Por isso nós trouxemos isso aqui. Por quê? Isso aqui, ó, é interessante perceber isso que ele está dizendo, porque aqui nós temos materiais diferentes. Tá? À medida que isso vai aprofundando. A predominância aqui, silício e esqueci o outro. Aqui, ó, é o silício e o magnésio. É o cima. E é engraçado que o cima fica embaixo. Deixa para lá. Silício e magnésio. E aqui para baixo já começa a modificar. Aqui, ó, é o nífe, não é isso? Níquel e ferro, materiais pesados. Então, no núcleo da Terra é um verdadeiro ímã de muita potência. Porque se isso aqui é... Por isso que eles julgam que isso aqui seja líquido. Porque é justamente aquele movimento de atrito com aquela coisa que gera um processo de magnetismo muito forte. Tá?
então é como se o espírito também tivesse sujeito a esse magnetismo. Quanto mais denso o corpo espiritual, consequência da sua mais grave imperfeição, mais sujeitos à atração desse núcleo. Tranquilo isso? Dá o que pensar, tá? Ficamos até agora brincando de ciência, falando de lei. E a lição? Faltam 15 minutos. Pode falar. É um conjunto de coisas. Se você pensar, é um conjunto de coisas, né? Se você pensar nós estamos a caminho de melhoramento de muita coisa. A alimentação da carne ela é mais densa, né? Tem muita coisa. O feijão tem ferro, mas eu acho que ele é bem melhor do que a carne, pelo menos vibracionalmente falando. Dá o que pensar, né? Mas o Emmanuel, na verdade, né, fazendo consideração em torno daquelas passagens que trouxemos do livro O Céu e o Inferno, é que ele vai trazer um ponto, tá, para a gente refletir aqui na lição do livro Justiça Divina. Lembrando que esse livro, ele estuda o livro Céu e o Inferno. E o Emmanuel traz então o texto de hoje, que é intitulado Pessoalmente. Ele começa assim: toda produção tem alicerces na unidade. As máquinas que se padronizam para esse ou aquele gênero de trabalho, mesmo que se pareçam entre si, são aparelhos que se individuam distintamente, se individualizam umas das outras, se diferenciam. As árvores, embora revelem as características da espécie a que se filiam, possuem existência própria. Os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais, na classe a que se ajustam. No entanto, reagem de modo particular diante do estudo e classificam-se com notas diferentes. Extremamente tranquilo, né? Na escola, vai muitos alunos para o primeiro ano. Uns são menos dedicados nisso, isso vai refletir nas notas lá do boletim, né? Então, todos na mesma classe estão, mas se diferenciam pelas disposições e esforços. Catalogam-se enfermos no hospital segundo os sintomas que apresentam. Contudo, cada um exige ficha determinada e tem o seu problema resolvido no momento exato. Você chega no hospital, está lá na enfermaria, todo mundo na mesma enfermaria, mas cada um apresenta um grau de dificuldade a ser vencido. E ele continua, Emmanuel: surgem máquinas, constrói-se a oficina. Repontam árvores, alteia-se a floresta. Congregam-se aprendizes, levanta-se a escola. Alinham-se doentes e a casa de saúde aparece. Né? Então é interessante você observar que essas aglomerações elas são o resultado de. Não existe a escola para ver, tem alguém que é aluno? Não. Não existe o hospital? Será que vai existir algum? Não. Existe aluno? Edifica-se a escola. Né? Então ela é consequência. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno não é, gente, aquele do capetinha, não. Lugar abaixo, vibração mais densa, do latim, lugar abaixo, só isso. Considerado por localidade inferior ou estância de suplício depois da morte, começa de cada um e comunica-se pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado, diz Emmanuel. Por isso que ele chama pessoalmente, porque a construção desse inferno, ou estado vibracional menos bom, ela é individual e se comunica de coração a coração. Se nós pegarmos um livro como Memórias de um Suicida, né, dos nossos irmãos que tiveram a infelicidade de buscar o autoextermínio, eles têm os seus sofrimentos individuais, mas que se conjugam naquela estação de sofrimentos. Acaba que um experimenta um pouco do sofrimento do outro, quem já leu a obra vai perceber. Não é? Não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. O Emmanuel escolhe exemplos que parecem para nós extremamente simples, mas eles são inteligentemente escolhidos. Porque a Terra, de alguma forma, ela é sim uma enfermaria, né?
ela pode ser uma escola, mas é também um presídio, se nós pensarmos bem. Né? Notemos ainda que, se a ciência médica no mundo ergue caridosamente o manicômio para socorrer a loucura, a providência divina permite a colonização de seres bestializados, além túmulo, em regiões específicas do espaço, para limitação e tratamento das calamidades mentais em que se projetaram ou que fizeram por merecer. Não sei se foi essa frase que eu registrei. Olha lá. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, considerado por localidade inferior ou instância de suplício depois da morte, começa de cada um, comunica-se pessoalmente de espírito a espírito desvairado. Né? Aquela questão do cada um. E aqui ele está falando disso, que a providência divina permite a colonização dos seres em falhas, além túmulo, para limitação e tratamento. Percebe que ainda assim, nessas posições, não é um processo punitivo? Nós ainda temos isso muito arraigado, são as nossas falsas crenças, que nós somos punidos de alguma forma. Não é. O mecanismo é todo reeducativo, tem propostas sempre altas do Criador em relação a nós, as suas criaturas. A gente precisa começar a cultivar essas outras realidades. Porque essas falsas crenças nos prendem, muitas vezes, a processos de culpa, não caminhamos. E não adianta assimilar isso rapidamente no campo intelectivo. Existe uma construção ao longo do tempo que foi feita assim. Começa pelo nosso processo educativo com os nossos filhos. Papai do céu não gosta. Não é? A gente mesmo, de alguma forma, multiplica esses processos de formação de culpa e coisas do tipo, quando a gente precisa concentrar no processo reeducativo do ser. Em pequenas falas nossas, talvez a vigilância pudesse auxiliar. Vale pensar. Mas, voltando, ele está dizendo de limitação e tratamento. Quantas questões a gente, talvez pesquisando, vai encontrar nessa colocação que ele está trazendo aqui de limitação e tratamento das calamidades. Por que limitação? Alguém tem uma ideia do que ele possa estar falando? Limitação e tratamento, mas primeiro limitação. Pois é, mas qual a finalidade disso? Só quem quer ser tratado vai ser. Você vai ter que querer, não adianta eu querer por ela. É uma possibilidade, a pessoa tem que querer. Eu nem vou descartar nenhuma das que foi trazida, nós só vamos somar, porque pode ser muitas finalidades. Mas é interessante falar, quando fala de limitação, porque aqui ele fala que a providência permite a colonização dos seres bestializados. Então eles estão numa localidade, é um lugar mais ou menos fechado. Não é? Tem muitas finalidades. Por que limitação? Quando você pega a obra de André Luiz, nós estamos recordando o livro Obreiros da Vida Eterna, vai falar da desencarnação, né? Vai fixar lá 4, 5 elementos, mas tem lá outros corações que são citados. Quem leu a obra vai lembrar. Tinha uma mulher, estava lá, André Luiz estava lá acompanhando o desenlace, acho que é do Dimas, quando ele vê o choro, você recorda disso? Ele vê o choro de alguém numa cova próxima. E ele vai lá conferir, tinha uma mulher lá. Me ajuda, me ajuda. E ela presa ao corpo pelos laços ainda perispirídicos. Ainda presa ao corpo, ou seja, experimentando sofrimentos, decomposição, triste. E ele se dispõe, simplificando, ele se dispõe a auxiliar, não é isso? Chega um elemento que faz parte, né, um tarefeiro do mundo espiritual que lida naquelas regiões e fala, não faça. Mas como assim ela está... Não faça. A companheira precisa, a gente tem que entender que às vezes o processo de sofrimento é muito importante no despertamento do ser. E se ela é libertada aqui desse processo, ela vai direto para o seu lar. E as vibrações complexas que ela traz vai comprometer a saúde do filho e do marido. Viu que o processo não é punitivo? É para preservar os próprios corações em torno e a ela, porque ela talvez não ficasse muito feliz de saber que ela prejudicou o próprio filho. Então tem razões para isso.
né, que se estuda muitas vezes, da chamada contaminação fluídica, que acontece em muitos outros ângulos, mas determinados tipos de sofrimento são muito intensos. O próprio autoextermínio gera muito isso. Né? Então a limitação ela é necessária. Como acontece no nosso mundo físico, com alguém que está de tal forma desequilibrado que ele prejudica tudo que está em torno, né? Fere, mata, isso. Ele precisa ser retido. Não é no processo punitivo. É porque se ele não for retido, ele vai continuar prejudicando os outros e a si mesmo. Né? Um louco em situações complexas, ele precisa ser contido em favor dele mesmo. É assim que funciona a nível espiritual. Todo mundo caladinho. Não é? Mas ele fala então de limitação e tratamento. Olha para você ver, é por aí, é tratamento. Não é? As regiões mais densas do mundo espiritual não têm belezas que nós apreciamos. Tá? Verdura, não tem isso. No sol, às vezes, dependendo do lugar, é uma penumbra, mas o sol radiante, igual está lindo hoje, não tem. Punição, né? Não, processo reeducativo. Está lá colocado na obra, por isso que é importante estudar. As belezas em torno, muitas vezes, distraem-nos da gente olhar para dentro. Então, nesses ambientes, o ser ele é convocado à autoanálise. E vai ter todos os recursos para ele se recompor. Isso é muito importante para a gente tirar aquela figura de inferno que a gente criou através do tempo. Não existe um lugar esperando esse ou aquele coração. A realidade espiritual ela é tratada individualmente. Cada um de nós tratado, somos um mundo por si. Cada um é um mundo por si. Diga. Pois é. Segundo os entendidos, tiveram artistas no passado que entenderam de figurar essas concepções, né, de um ser teratológico. E nós, no nosso imaginativo, compramos essas ideias. Por isso que a gente acha que hoje o diabinho é um bichinho com tridente na mão, enfim. Eu não sei te precisar a data. Não sei te precisar a data, teríamos que pesquisar. Não tenho esse processo. O que a gente sabe é que foram criados, inclusive tem livros que são consagrados com a imagem dos demônios, por exemplo. Não é? Então isso ficou muito marcado no nosso imaginativo, vamos dizer assim. Da mitologia grega, né? Pode ser. Eu não tenho domínio. Tá? Então é importante a gente desconstruir essas questões, não é? Desconstruindo essas questões. E o Emmanuel, com base nisso, ele deixa só uma advertência para nós. Desse modo, que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta que depende de nós chega antes. E o sanatório que a corrige chega depois. Não é? Não existe penitenciária se não tiver o criminoso. Não existem escolas se não tiverem alunos. Então só existe sanatório se houver alguém que se conduz de forma complexa. Tá? Não nos esqueçamos da lei de ação e reação. A falta que depende de nós chega antes, o sanatório chega depois. Ele termina assim a sua lição. E nós vamos lá recordar, né, em João 8,11, finalizando a nossa participação, uma frase bem conhecida e bem curtinha. Vai e não tornes a pecar. É só isso que nos é pedido. Vai e não tornes a pecar. Fazer bem. Nós seguimos tão somente essas duas orientações do Evangelho, nós vamos equacionar com certa facilidade o nosso encaminhamento de vida. Vamos levar para a nossa vida o fazer bem.
As coisas simples. Surgiu a oportunidade, a criança está lá no vidro, né? Aproveita a circunstância, faz bem. Dá ao menos um sorriso, né? Você vê que são coisas simples, coisas estranhas. E é isso que vai, na sua soma, consolidando o céu que todos nós queremos. Como aqui já foi dito, céu e inferno nada mais são do que estados de alma. Ninguém precisa para aquelas zonas lá da terra para viver inferno, entre aspas. Não é? Tem pessoas que estão em lugares paradisíacos, viajam, têm dinheiro, viajam para lugares belíssimos do nosso orbe, e tem lugar bonito nesse orbe. Mas às vezes estão em pleno inferno interior. E tem pessoas que estão naqueles lugares mais vis, muitas vezes tratando de corações e processo de sofrimento intenso, onde você olha para todo lado é sofrimento, mas dentro dela é pleno céu. Está identificada com uma proposta superior, fazer bem, se incomoda com o outro. Não posso ser totalmente feliz se tem alguém infeliz do meu lado. E a pessoa se sente bem, né? Importante pensar. Nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo acima de tudo a Deus, por tudo que nos concede como Pai amado de todos nós. Agradecemos aos amigos e benfeitores que nos auxiliam para que conteúdos como esse cheguem até nós, redirecionando a nossa vida, auxiliando-nos na nossa caminhada. E assim pensando, Mestre Jesus, nós agradecemos tudo quanto recebemos. Não nos valores do nosso merecimento, mas na extensão da vossa misericórdia. Que a tua paz, Mestre querido, envolva os nossos corações. Mas pedimos muito especialmente, Senhor, nesses momentos tão graves da grande transição, por outros irmãos que sofrem, mas pedimos também pelo nosso orbe, essa casa maior que é a nossa terra, e também pelo nosso país, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.